Muito bem, então, boa noite, meninas. Boa noite, empreendedoras. A gente começa agora mais uma oficina de empreendedorismo feminino. E hoje, quem vai conduzir a oficina sou eu, Márcia, e a gente vai falar sobre clientes. Então, contextualizar um pouquinho. Eu não vou colocar material nenhum aqui, a gente vai bem conversar. E eu quero trazer alguns pontos para vocês que acho que são importantes para a gente discutir, né? E depois, na segunda parte, discutir. Mas, num primeiro momento, assim, algumas reflexões, algumas pontuações sobre essa temática. Por que clientes? A gente está vivendo aqui as vésperas do dia 15 de setembro, né? Mundialmente conhecido como o meu aniversário, na verdade, mas enfim, também dia do cliente. Não podia perder a piada. E vocês devem ter visto, né, dentro das programações dos movimentos, podem ter participado de algum tipo de movimento também, de promoção de alguma ação, e aí promoção de ação não quer dizer fazer uma promoção, são coisas diferentes, né? Mas promoção de alguma ação que chamasse atenção para essa data. Então, dentro da lógica, e vamos levar em consideração o seguinte: que vocês acompanham o trabalho da Aline nas redes sociais e naquilo que ela oferece, né, em termos de conteúdo. E aí eu estou falando de conteúdo gratuito mesmo, daquilo que ela tem lá na rede social dela, e que acaba falando e trazendo muito essa questão de que a gente vive a semana do dia do consumidor, do dia do cliente, ações chamando para esse movimento, do tipo não perder este momento para fazer alguma coisa com os teus clientes, mas ao mesmo tempo, e aí estou falando do trabalho da Aline, ao mesmo tempo trazendo uma visão bastante crítica sobre a questão da calendarização. Então, essa semana ela ainda colocou algumas coisas sobre, não, a ideia não é vir dizer parabéns, meu cliente, não vivo sem você, mas vi stories dela falando sobre isso, né? Não sei se vocês acompanharam, mas enfim, fica a dica, porque é a pessoa das redes sociais aí que está entregando muita informação para vocês. Mas a questão de o que eu faço de verdadeiro, de efetivo para esse cliente que faça, vou usar uma frasezinha que já perdeu a graça, mas é a que vai funcionar aqui, que faz sentido para o meu cliente. Né? O que eu posso fazer que faça sentido para ele, não simplesmente dizer obrigada ou parabéns, porque isso não vai fazer diferença. Até porque provavelmente nem vão ver aquilo que está acontecendo lá no teu feed, pura e simplesmente. Mas a ideia aqui não é que a gente vá desenhar nenhum tipo de ação relacionada ao dia do cliente, mas sim pensar sobre clientes, sobre quem são os nossos clientes, que relação os nossos clientes têm com o nosso trabalho internamente, então com os nossos processos, com a forma como a gente gerencia os nossos negócios, né? Vocês, no caso. Mas também pensar sobre algumas questões do perfil específico das pessoas que vocês atraem, da forma como vocês lidam com essas pessoas, que são os clientes atuais de vocês. Então, vamos começar. Eu brinquei no áudio e já tinha falado sobre isso durante a semana, assim, essa questão de cliente ser um problema ou ser uma solução. Com muita frequência, eu vejo empreendedores, no geral, e eu não vou falar só empreendedoras, mas eu vejo empreendedores reclamando dos clientes, tá? Reclamando dos clientes. Onde? Bom, eu posso ter, assim, se vocês entrarem naquela rede social nova, tá associada ao Instagram, e que sabe qual que eu tô falando? E que não é a que ficou proibida, a outra. O povo tá lá toda hora contando, não sei nem como é que fala lá, threads, sei lá como é que fala, ali me corrige. Mas o povo vai lá e fica contando historinha. Não sei se vocês acompanham, se vocês entram nesta rede social, o povo fica contando historinha e fica puxando, seguindo o fio, e o fio, e o fio, e vai lá contando historinha. E o que eu vejo de gente contando historinha no sentido de reclamar, e aí vai lá, entrou um cliente aqui, me pediu tal coisa, e não sei o que, e fez, e aconteceu, e eu queria dar na cara dele, e eu, nanana. Tá. Aí eu fico pensando, tô aqui do outro lado,
pensando, que legal, né? A pessoa não tem paciência, a pessoa não tem filtro, a pessoa não tem... E ainda acha bonito ficar dizendo isso pra todo mundo lá na rede social. Ah, tá. Daí a Márcia que tá sem... né? Que tá sendo séria demais, que aquela rede social é pra isso, enfim. Só que se eu vou pro Instagram, que é onde a gente tá com mais frequência, a gente também vê esse tipo de coisa. Pode não ser no feed, mas vai ver no story gente aos quatro ventos falando sobre demitir clientes, que foi uma onda bem frequente já para 1 ano, 2 para trás, dessas modas de falar sobre algumas coisas e aplicar alguns conceitos. E aí o povo essa semana ainda viu alguma coisa, então tem um monte dessas informações que foi somando para eu estar falando sobre cliente hoje aqui com vocês. Mas aí eu estava vendo alguma coisa, demitir um cliente, que isso, que aquilo, que aquele outro. E aí eu vou fazer o contraponto, que é, eu não sou uma empreendedora, eu estou aqui justamente para tentar auxiliar vocês, mas também para dar umas cutucadinhas. E aí eu vou perguntar assim, aquele cliente que eu preciso demitir, quem é que atraiu ele? Aquele cliente que eu preciso demitir, quem é que não qualificou ele? Quem é que não capacitou ele para o processo de consumo? Aquele cliente que eu preciso demitir, porque paga mal, porque paga errado, porque quer coisas que eu não ofereço para ele. Quem é que se responsabiliza por esse cliente existir na minha vida? Porque aí eu vou pensar, nossa, mas é um cliente que ele entrou aqui por engano. E aí ele não gostou, mas ele está completamente descontextualizado. Tá, então ele não era um cliente. Então eu não estou demitindo um cliente. Eu não fechei, eu não converti, eu não com alguém que não era do meu perfil, que não era do perfil do meu tipo de, né? Não fazia parte lá da minha persona, do meu público-alvo, não era alguém que pudesse, né? Até vi um exemplo desses e agora vou aproveitar e de vez em quando eu dou uns exemplos assim, tá, gente? Não se acanhem. Mas estou olhando a Denise aqui e aí eu vi uma dessas postagens lá na rede social que era uma guria que tem uma cafeteria para um público mais alto, né? E daí ela dizendo de alguém que entrou e reclamou e meio que fez um barraco porque o café era muito caro. Mas na realidade era alguém que não tinha o perfil de consumo daquele produto, né? Ela não ia nem saber apreciar, ela não ia entender o valor e todo o resto. Mas esse não era um cliente, eu não estava demitindo um cliente, eu simplesmente alguém, por engano. Vocês já fizeram isso? Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Chama a doceira famosa e pergunta quanto que é o bolo, e daí tu diz, não, obrigada, não é pro meu bolso, não é para mim, e tá tudo certo. Isso não é um cliente demitido, isso é uma pessoa que chegou, buscou informação, que não vai ficar, vou ver e te aviso, vou falar com meu marido e volto a conversar, né? E aí ela some, desaparece naquela mágica maravilhosa. O que é o demitir cliente? É demitir, é me livrar, me livrar, vou dizer assim, de alguém que já é meu cliente, que consumiu de mim e que está me incomodando de alguma forma. Mas aí eu volto a dizer, quem captou esse cliente, quem conquistou esse cliente, quem trouxe esse cliente, foi uma estratégia errada? Foi uma loucura que me deu e que baixei preço para... Cortei preço absurdamente, trouxe pessoas que só vieram por isso e aí não ficaram, não permaneceram porque não entenderam a experiência, não entenderam o restante do valor que eu estava oferecendo. Bom, mas será que a lógica é demitir cliente? Não seria a gente qualificar esse cliente, a gente capacitar esse cliente, a gente treinar esse cliente? E aí, por que eu falava antes da questão da Aline na rede social lá? Tem algumas coisas, e muitas de vocês, né, acompanham o trabalho da Aline, fazem curso. Enfim, eu fui cliente da Aline como empreendedora, mas tem muitas coisas sobre o que tu deixa claro ou não para esse candidato a cliente e depois o que tu deixa claro ou não para esse cliente. Eu recebo só em dinheiro, 100% adiantado, meu horário é das 9 às 16. Isso tá claro? Não tá claro. E é ele que precisa ser demitido ou eu que preciso rever informações, processo, forma de trabalho? Então, vamos parar com essa... Hoje eu tô assim e a ideia de hoje é essa, tá, gurias? Então, assim, não levem a mal, porque não tem nada
não tem nada pessoalizado, não é sobre o negócio de nenhuma de vocês, mas é sobre algumas coisas que muitas vezes a gente fica simplesmente repetindo. Todo mundo entrou nessa lógica de, ai, hoje demiti um cliente. Ai, era uma chata que me incomodava, que não sei o quê. E aí eu escuto alguém dizer isso e penso, cara, é exatamente igual a mim, igual a quem tá reclamando. Porque quando a gente é a cliente, a gente é a incomodativa, a gente é inconveniente, a gente é a que vai chorar o preço da tele, a gente é a que vai chorar o desconto, a gente é a que vai chorar o prazo, a gente vai fazer as mesmas coisas porque nós somos clientes. Ai, Márcia, mas eu não faço nada disso. Eu, Deus o livre, imagina eu botar preço no serviço dos outros. Tá, então tá bom. Então eu vou acreditar que tu, o alecrim dourado, como diz a Aline, que tu é esta pessoa que vai aceitar tranquilamente o preço, o prazo, a forma, o quanto vai custar entregar ou buscar, o momento, tá tudo lindo, maravilhoso. Gente, quero você como cliente na próxima vida, quando eu puder empreender de novo, né? Depois da aposentadoria, quem sabe. Porque não é isso que eu vejo. O que eu vejo é que a gente, e eu falo como eu, cliente, que já fui empreendedora e aí estava ali consumindo de algumas clientes minhas mesmo, eu sou a pessoa que vou sair desse momento aqui e vai me dar, vou lembrar de alguma coisa e vou mandar uma mensagem e dizer assim, fulana, não tem pressa de me responder, mas assim, ó, quero isso, 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 isso. Ai, vai mandar uma mensagem às 9h30 da noite? Vou, porque é a hora que eu lembro. Ela precisa entender que ela pode abrir as mensagens só amanhã às 9. Eu tenho mensagem de aluno, porque agora o meu fornecimento é outro, né? Agora, efetivamente, eu tenho mensagem de aluno aqui. Uma aluna me mandou as mensagens ontem, eu estava trabalhando, não pude olhar na hora. Hoje ela já me mandou carinhas e pontos de interrogação. Eu não abri ainda também, porque eu não consegui. Eu tô trabalhando manhã, tarde e noite hoje. Eu não consegui. Eu vou olhar mais tarde, se eu conseguir, se eu quiser. Senão eu vou olhar amanhã e tá tudo certo. Ah, mas é porque a minha relação é diferente, eu não dependo dessa aluna. Não é bem assim. Eu também não preciso levar todo esse tempo para responder. Mas não era nada urgente, não era nada prioritário, não era. E aí eu preciso estabelecer limites. Clientes demitidos normalmente têm relação com a liberdade, o espaço, a falta de limite que tu deu para esse cliente para chegar num ponto de ter que demitir ele. Então, preciso que vocês pensem sobre quem são vocês como clientes. Isso a gente tem trabalhado um pouco na questão da mentoria, né? A gente fez alguns encontros, ainda a princípio, só a Carola não fez o segundo encontro, as outras meninas já fizeram 2 encontros, mas de olhar assim, quando eu estabeleço preço, quando eu estabeleço prazo, eu estou determinando toda a minha relação com o cliente. E eu estou determinando tudo aquilo que eu vou fazer da porta para dentro da empresa, de como que eu vou ter que organizar o meu trabalho, de como que eu vou ter que estruturar, de como que eu vou responder. Então, é o cliente, a pecinha cliente pode ser o meu maior problema? Pode, mas eu tenho que entender que ele é a fonte de todo o meu recurso e se engana, mente quem diz que empreende para não ter chefe ou que empreendendo não tem chefe. Empreendendo, tu passa a ter todo mundo que passa por ti como alguém que determina o que define e que vai ser quem vai dar continuidade ou não para o teu negócio. Então, pensar sobre como eu sou como cliente, para mim, ajuda a definir muito o que eu quero fazer para o meu cliente. Isso, claro que eu empreendi por pouco tempo, eu empreendi por 2 anos, 3 anos quase, e muitas coisas eu fui amadurecendo, e principalmente conversando, discutindo com outras empreendedoras. A Aline, como a gente sempre fala, né, sempre trocou muito, a gente sempre conversou muito sobre todas essas questões, mas essa coisa de receber ideias prontas. Cliente te dá trabalho, demite o cliente. De onde veio esse, vem outros. Não, gente, não. De onde sai esse demitido que tu bloqueou, que tu não respondeu, que tu disse que tu não podia, tu disse que tu ia responder depois e não voltou? Esse sai dizendo para outros tantos, como toda aquela história que a gente sabe de que eu vou distribuir. Não é mais, eu sempre questionei, que eu aprendi na faculdade assim,
Um insatisfeito vai falar para 8. Bom, e hoje, com 300 redes sociais diferentes, com um monte de perfil, às vezes a mesma pessoa tem um monte de perfil, ela vai se marcando num no outro e vai compartilhando. Então, assim, esse vai chegar em quantas pessoas? Uma coisa que talvez seja desnecessária, que seja, olha, querida, talvez esse não seja talvez o meu trabalho não seja o perfil que tu está buscando. Olha, talvez o meu serviço não seja aquilo, ou talvez eu não consiga te atender em qualidade, em preço. Vamos ser mais sinceras e vamos organizar essas coisas. Então, pensar em não aplicar pura e simplesmente essas frasezinhas e essas modinhas, porque quem te manda demitir cliente não vai captar cliente para ti. Do mesmo jeito que quem te diz que aumentar preço vai qualificar teu produto ou teu serviço e vai ter menos trabalho para faturar mais. Acompanharam o raciocínio? Aumentar preço qualifica o teu serviço. Bom, se tu é cara, as pessoas vão querer te comprar porque deve ser bom. E se tu cobrar mais, tu precisa trabalhar menos para ganhar a mesma coisa. Receita é preço vezes quantidade, tá? A ideia não é fazer aula teórica, mas é assim que funciona. Se eu cobrar 10 e vender 5, eu vou ter 50 de faturamento. Mas se eu cobrar 20 e vender 5, eu posso vender menos que isso, posso vender 4 e eu já ganhei mais do que se vendesse 5. Tem gente que vai facilitando, que vai simplificando a ideia e vai trazendo frasezinha pronta e que não se aplica no negócio da gente. Se eu aumentar em 20% o preço do meu produto, o trabalho para vender vai ser maior ainda. Para vender uma quantidade menor, provavelmente. Ai, mas eu vou me diferenciar por... Não necessariamente. O que tu vende? O que tu vende? Um monte de gente vende? O que tu vende está baseado em joga no Google e vê quanto que custa? O que tu vende é, mas na loja do lado está no preço assim? Então, já começa a pensar que nem tudo que está sendo dito e mostrado, né, assim, publicamente, vai funcionar na tua maneira de trabalhar. Quem é que eu vou atender e como é que eu vou definir preço, prazo, vai depender muito das minhas escolhas todas, internas e externas. Então, quando eu falo sobre não aceitar essas frases prontas, é para não aceitar, e eu vou juntar com outros assuntos, mas que estão diretamente vinculados com os clientes, é para não aceitar aquela ideia de, preço tu calcula assim, bota 3 vezes o material, as artesãs já ouviram isso milhões de vezes. Pega o material que tu vai usar, faz vezes 3 e é o que tu tem que tirar. Quem vende roupa, tem as meninas aqui, mais de uma que vende roupa, bota 100%, bota 200%, e aí eu saio com aquela ideia de que é assim que funciona e tá tudo certo e tô ganhando um lucro de... Não, lucro não tem nada a ver com isso. Outras regrinhas prontas, não dê desconto. Não dê desconto. Cliente que fica por desconto é cliente ruim. Guardem isso. Não entrega nada de graça. Não faz entrega, não mal acostuma o cliente, um monte de coisa que vem pronta e que às vezes vem pronta cheia de pose no sentido de uma mentora da área específica. Vou lá, eu estava no artesanato com feltro, seguia algumas pessoas e aí acompanhava, cheguei a fazer algumas coisas, né? Em 2020 teve um monte de coisa gratuita, 3 aulas online gratuita, não sei o que, para depois tentar virar cliente. E aí vinha aquelas coisas prontas, assim, não pode dar desconto, não pode dar nada a mais. Então, assim, uma coisa é tu mandar um bilhetinho, uma coisa é tu mandar um miminho, mas não uma peça que tu inclua. Era um monte de regras muito claras. E aí eu parava e pensava e discutia muito isso com a Aline, assim, cara, eu sou a cliente que se tu me der o desconto, eu compro mais. Eu sou a cliente que vai dizer assim, tá, passei a ser. Meu marido outro dia dizia assim, quem diria, hein? Tu era aquela que ficava furiosa se eu pedisse desconto, porque o marido é o gringo, né? Tu era aquela que ficava furiosa se eu pedisse desconto, que era para passar vergonha, que não tinha que dar preço nas coisas dos outros. Agora tu fica aí negociando, perguntando, tá, mas e a vista tem diferença? Mas e não sei o quê, calculando, né? Se eu passar no cartão, se eu pagar no Pix, o que que tem? Eu digo, sim,
E eu sou essa cliente. E eu tenho certeza que vocês, muitas de vocês, são essas clientes. E que aí pegam ideias prontas, como essa de demitir cliente, como essa de não pode dar desconto, e aí perdem fazendo uma coisa que é contra o que vocês, como cliente, querem. Eu quero desconto. E quem fornece aqui produto e serviço sabe que eu faço, né? Já compro um monte de coisa de uma vez, já resolvo assim. Então, a ideia é essa. E volto e continuo fazendo. E a ideia é... E olha que eu estou olhando para um monte de carinha aqui que eu já mandei Pix na vida com desconto. Ai, mas nem sempre dá, mas não é assim que funciona. Bom, aí volto lá para o exemplo da Aline. Outro dia a Aline me mandou umas informações de curso lá e eu disse para ela, querida, tá errado aqui. Desconto tem limite. Desconto não é arredondar o número para ficar um valor bonitinho. Desconto que tu tá passando, tu tá diminuindo o valor aqui mais de 20%, isso aqui tu tá pagando para o cliente, e aí não é o caso. Então, desconto adequado, desconto possível, e se o que tu vende funciona assim. Então vamos lá. Determinados serviços, tu não vai dar desconto, porque eles já são serviços mais qualificados. Vamos pensar, Karina tá aqui, né? Tô com saudade, Karina. Karina tá aqui, Karina contadora. Imagina, a Karina não vai dar desconto para cada situação, para cada atendimento, para cada coisa, porque isso pode desqualificar. E tem algumas profissões que ainda vão dizer lá no código específico que tu não pode trabalhar abaixo de tabela, que não sei o quê. Mas Karina pode trabalhar com não vou dizer combo, mas me faltou a palavra agora, mas ela pode prestar um conjunto de serviços em que tem alguma vantagem, ou que dê um acompanhamento específico, ou que tenha uma questão de assessoria, e aí tu vai pagando mês a mês, e aí eu vou te dando esse suporte de uma forma mais clara, ao invés de tu me pagar cada atendimento, cada guia, cada situação que tu vai precisar. Então, eu sou essa cliente. Eu não sei como vocês são, e depois a gente vai falar sobre isso, mas eu sou essa cliente. E não é uma questão de, eu só vou se eu tirar vantagem. Não. Vai ter preços que vocês vão me dizer e eu vou simplesmente aceitar. E eu não vou pedir desconto para vocês. Agora, não vou pedir no sentido de, baixa aí, tá muito caro. Eu não vou desrespeitar o negócio de ninguém. Mas eu vou ficar feliz se eu entender que, né, existe alguma diferença. Não é que eu vá consumir só assim, mas eu preciso entender que se eu sou essa cliente, tá tudo certo que outras clientes sejam assim. A tua definição é sobre não dar desconto? Beleza, não dá desconto. Tudo certo, não dá desconto. Mas não apela. Porque aí, uma das coisas que está acontecendo agora, nos últimos tempos, e que eu tô vendo assim, ó, a torto e a direito, e comentei isso acho que na mentoria da Moniz essa semana. Vocês já viram um negócio de fecha-mês? O que é o fecha-mês? Depois a gente vai conversar. O fecha-mês é uma ação específica para dizer: me ajuda a fechar minhas contas. Que informação eu dou para o meu cliente? É um fecha-mês. Então vamos mudar isso aqui? Vamos fazer assim: o saldo do inverno? Talvez fique mais bonitinho. O saldo da primavera? Ou talvez seja assim: seja bem-vinda à primavera que está chegando agora. Vamos pensar as gurias que vendem roupa. Agora, pelo amor de Deus, tem dias, e agora, final de agosto, tá certo que agosto é longo, né? É puxado, é cansativo, mas o que mais tinha no meu feed era fecha-mês. Se eu preciso te pedir, por favor, vem me ajudar a fechar o mês, e mês que vem eu tô de novo pedindo, pelo amor de Deus, vem me ajudar a fechar um mês, e no outro mês eu tô dizendo, então vamos brincar de dizer assim, semana do me ajuda a pagar o aluguel. Que daí pelo menos a gente dá uma variada. Semana do é para folha dos funcionários. E aí tu vem e consome, tu sabe que aquele dinheirinho vai lá para a folha do funcionário. Porque, sério, eu comecei a ficar, e eu trouxe isso para a mentoria outro dia para perguntar para as gurias se elas estavam percebendo isso. Porque uma coisa é tu dizer assim, eu já fiz. Eu fiz isso uma vez, deu super certo, as gurias vieram, compraram e ficou tudo bem.
Agora, se eu olhar no calendário e pensar assim, ó, estamos quase no dia 15, então em seguida a gente já pode abrir o fecha-mês? Não, gente. Qual a impressão que vocês têm com a ideia de fecha-mês? Como clientes? Eu sei que tá todo mundo. Eu olho para eu olho para a Aline e fico falando nela, que ela nem sabe que eu tô olhando para ela, mas assim, eu fico pensando, né? Qual é a impressão que eu passo para o cliente? A Lu tá colocando um ponto aqui que é importante, que é a história de vou esperar o fim do mês para pegar na oferta. Esse é um ponto. Daí eu ensino que sabe aquele valor que tu tinha de produto? Pois é, tu pode vender por metade dele, então eu vou esperar a hora que tu tiver nesse momento. Tá. A outra questão é assim: vamos passar recibo de que estamos todas desesperadas. Estamos todas desesperadas? Estamos. Por isso que eu tô olhando para a Aline rindo, porque a história é assim, né? Estamos todas enlouquecidas e desesperadas? Estamos. Todo mundo precisando de cliente? Sim. E sair dizendo para todo mundo que a gente tá desesperada? Isso, Marta, eu também adoro promoção e para mocinha. Acabei de comprar metade da Bella Kids ali com a Marte no final de semana. E o que eu não comprei, ainda comprei essa semana mais um pouco. Fiz entregas hoje para a Cris e para as duas crises que eu tinha as coisas para entregar. Estão entregues. Mas, entendem o que eu vou. Assim, como é que eu estou qualificando esse cliente? O que eu estou ensinando para esse cliente? Espera o momento do meu desespero e compra. Espera o momento do meu desespero e compra. Ai, mas então eu não posso fazer promoção? Pode, tu pode fazer promoção todos os dias. Tu pode ter até um espacinho que seja assim, o cantinho do que tá para saldo. Porque eu sei que, dependendo do que seja, tem coleção, tem a questão de estação. Eu já ganhei. Nas primeiras peças que eu vendi, eu ganhei em termos de o retorno ali, a margem que eu coloquei, ela foi aquilo que eu estudei para colocar. O resto, eu chego num momento em que tudo certo se eu vender a preço de custo, porque é uma peça que ia ficar parada e que no ano que vem não faz sentido eu estar com ela, não faz sentido nem eu guardar ela no estoque por tanto tempo até que alguém precise. Então, mas eu preciso conhecer a minha estrutura para saber até onde eu posso baixar, em que momento eu faço, e organizar isso para momentos específicos que atraiam não clientes. Que aí eu vou dar esse exemplo de novo aí, que as gurias que chegaram agora na rede, né? A Marte, que está aqui com a gente, fizeram isso, criaram um evento que trouxe novos clientes e que essas novas clientes compraram. Então, assim, foi um momento de captar. Discutíamos estratégia de captação outro dia na mentoria da Monize também. Tem ações que vão fazer com que pessoas novas cheguem para ti. Agora, aquelas que tu já tem, aquelas que tu já conquistou, aquelas que tu vendeu pelo valor que deveria vender, e tu começa a dizer para elas que elas podem comprar por 70%, que elas podem esperar fechar o mês para pagar 70%, ou que elas podem esperar e esperar, elas vão evitar e vão esperar, porque eu estou capacitando, qualificando. Eu estou treinando esse cliente. Eu estou treinando ele para esperar o meu momento. Então, qual é a definição melhor, né? Em que momento eu posso fazer? Eu preciso pensar sobre em que momento eu posso fazer. Tem um momento da vida que eu preciso fazer caixa? Tem. E aí planeja e vai fazer ali, aquele momento de fazer caixa. E normalmente esse momento de fazer caixa, eu vou colocar o que tem já, que está aqui há mais tempo, que está mais parado, que eu não estou conseguindo vender, e eu vou precisar avaliar. Tudo certo, eu sou a pessoa que vai comprar. Quando as gurias colocam, né, seja para mim, seja para as crianças, quando as gurias colocam as roupas em promoção ou em algum momento assim, eu compro. Já sabem, já me conhecem como cliente que eu sou a que me atiro e compro nesses momentos, já pensando até no que, né? Já tô comprando roupa para a Alessia um número maior do que o que ela tá usando hoje, né? Mas eu também compro em outros momentos. Eu não compro só nesses momentos. Por quê? Porque aí o diferencial de vocês vai ser o atendimento, o diferencial de vocês vai ser a forma como vocês lidam comigo. Porque daí também não é lidar com essa cliente que diz assim, ah, lá vem a maluca que vem só na promoção. Tudo bem, vai ter uma hora em que essa maluca vai acordar e vai entender que tem outros momentos em que ela pode consumir que não seja só na promoção. Então é uma cliente, ou então ela vai trazer outras pessoas, de repente ela nunca vai consumir que não seja na promoção, mas ela indicou, né? E aí a Cris é um exemplo aqui, a minha mãe, minha cunhada, minha não sei o quê, vai lá e eu nem fico sabendo que estão indo lá, porque eu vou indicando para outras pessoas
E as coisas vão chegando em outros, né? Vai ajudando a captar outros clientes. O que eu quero dizer? Não apliquem coisas que sejam prontas e que se venda muito como algo claro. Desconto precisa ser olhado caso a caso. Produto que tu tem, serviço que tu tem, frequência de compra que tu tem, é fidelização, é aquela história de voltar lá muitas vezes, e já falei isso. Nossa, eu lembro uma época que a gente, que eu dei uma hora de consultoria para umas clientes da Aline, isso lá, ainda na pandemia, antes de eu ir para a universidade, em que a gente falava assim, cara, volta pro cartãozinho de fidelidade, que tá tudo certo, ele nem precisa ser um cartãozinho mais, ele pode ser um negócio lá no WhatsApp, mas isso funciona muito. Então, tu não precisa dar desconto na peça, mas tu faz essa pessoa vir como compra recorrente e ela vai ter direito a isso. A gente faz isso com a pizzaria, a gente faz isso com a sorveteria, a gente faz isso, né? E funciona, é uma coisa super antiga, do mesmo jeito que indicação funciona. Então, não saiam demitindo ou destratando o cliente, que eu sei que não é o objetivo de vocês, né? A gente preza pela educação e ótimo, e tudo bem, mas assim, deem um retorno, mesmo que esse retorno seja, não consigo te atender, eu posso te indicar alguém, tu quer, né? Porque a gente também tem outros contatos. Indicação é o que mais funciona, a gente continua dentro dessa lógica. Eu vou para o Google, eu vou para a medida de avaliação na internet do que for, eu vou lá para quantas estrelinhas, mas se o meu vizinho diz que é bom, é onde eu vou me jogar e vou. É por isso que na rede a gente tem tanto isso. É indicação. Em todas as possibilidades que a gente tem, é sempre assim. Jéssica está falando ali, indica outras, né, quando não consegue atender. Então, essa coisa de se coloca no lugar do cliente. Então, acho que mais do que a gente dar parabéns, mais do que agradecer esse cliente, é se colocar no lugar do cliente e pensar, será que eu não faço as mesmas? Será que eu também não sou esta pessoa? Será que não sou a que está ali mandando a mensagem fora de horário ou a que está esperando que respondam rapidinho, porque, né, mandei fora do horário e ainda quero resposta rápida. Então, essas questões que vão precisar ser pensadas para eu também desenhar os meus processos internos. Então, estabeleci uma política de que não dou desconto para ninguém. E eu sei que tem muita gente que bate firme nisso. Desconto é não e pronto, não tem desconto. Eu já acho que isso tem que ser muito bem pensado sobre os teus processos. E quanto à tua margem, e quanto ao teu nível de faturamento. Então, a forma como eu vou treinar, capacitar, adestrar o meu cliente tem a ver com o meu processo interno. Bom, eu consigo aqui, diminuindo a margem, vender um pouquinho mais para ele, ao invés de levar uma peça, vai levar duas, vai levar três, porque ele está satisfeito de estar né, pagando um pouco menos, ele vai voltar, ele vai me indicar, e isso eu não vou ter uma perda tão grande, porque eu também estou fazendo o meu produto girar, por exemplo. Então, pensar nessa relação com o cliente como algo que está diretamente relacionado com os meus processos, com as minhas políticas definidas aqui de como que eu cobro, de quanto que eu cobro, dos prazos que eu dou. Então, esta relação muito clara com o cliente. Estou falando muito sobre. A Jéssica está falando ali sobre ter clientes com mais filhos e aí aplica desconto para ela levar para todo mundo. Aí, ao invés de fazer um, né, faz um para cada um, leva tudo e ótimo, já faz um combo de uma vez. Mas tá, falei sobre preço, falei sobre desconto, falei sobre essa coisa de demitir cliente que me dá ranço, porque acho que num primeiro momento parece ser uma ideia legal, mas depois tu vai ver, não é bem assim. E aí vou voltar. Cliente que não é do teu perfil, mas tu atraiu, responsabilidade tua. Vamos lá, cadê o Pequeno Príncipe? Tenho pavor disso, eu não quero ser eternamente responsável por aquilo que eu cativo, não quero, não aceito, né? Já chega já chega o que eu fiz de propósito, imagino que eu cativei sem querer, e aí você é eternamente responsável. Acho muito complicado, mas esse cliente que tu trouxe para ti, agora lida com ele. Porque de alguma maneira ele chegou em ti. Ah, mas foi numa ação equivocada em que eu tentei. Bom, parabéns, paciência. A ação tinha o objetivo de trazer
pessoas, trouxe, agora tu vai ter que... A gente cativa, tem pessoa que não sou cativante. Pois é, mas assim, tem que ser dos dois lados, né? O tal do cativar. Tem uns que... a questão é quem eu atraí, como eu atraí. Foi equivocadamente, então estabelece tua forma de trabalho para essas pessoas nem ficarem no teu conjunto de cliente. E elas vão naturalmente sair sem tu precisar demitir, sem precisar tu, né, ignorar, sem precisar tu pedir, pelo amor de Deus, para elas sumir, né, incluir elas ali para, enfim. Ó, a Nai falando sobre voucher de desconto para paciente que indicam outros para fechar procedimento. Ótimo, é isso, é indicação. E tu ainda... E aí é uma outra questão bem importante que a Nai traz e que é muito do cartãozinho de fidelidade. A gente está acostumado a tentar também oferecer benefício para o cliente que chega agora e esquece do que a gente já tem. E aí eu não reforço esse retorno, sabe? Vamos lá. Tô olhando aqui para Denise de novo. A gente vai lá, daí a gente vai lá, daí a gente vai lá. Daí um dia a gente descobre que quem vai lá pela primeira vez tem presente. E aí, não é o caso, né? Tô brincando assim. Mas daí eu fico assim, poxa, mas eu que tô aqui sempre, né? Não posso dizer que não ganho copo d'água porque eu não compro café, né? Se eu comprasse café, eu ganhava um copinho d'água junto, né? Sacanagem. Mas eu preciso valorizar quem está comigo. É muito mais difícil transformar alguém. Desculpa, é muito mais difícil manter. Manutenção é o mais difícil. Isso em qualquer condição. E tem outras administradoras aqui comigo, a gente tem lá, né? PDCA e outros ciclos possíveis tem a ver com a qualidade, que assim, subir de nível é mais fácil do que ficar no degrau que tu conquistou. Então, permanecer ali é mais complicado. Manter cliente é mais complicado. Vender para ele de novo, ser a alternativa dele de novo, isso é o mais complicado. Ter alguém que vem provar, experimentar, ter alguém que vem a primeira vez e some, é muito mais fácil, né? Chamar pessoas, e principalmente por preço ou por alguma ação extraordinária, e aí vamos lá. Vamos dar na cara da Monize, né? Agora, que a história é assim, ai, vou botar um patrocinado aqui, vou anunciar e vou chamar um monte de gente que não tem nada a ver comigo. Que é a mesma historinha lá do chamar para Nibs quem não valoriza aquele tipo de ambiente, produto, serviço. Então, assim, mas chamei errado, chamei e a pessoa não tem nada a ver com aquilo ali. Então, assim, pensar sobre estas ações também. Agora já foi, Maurício. Pensar, não tem dinheiro para isso. Pensar nessa. Bom, então a gente vai ter que ir um pouquinho mais para trás na mentoria, vamos ter que começar de novo. Me ajuda, Moniz. Mas pensar sobre quem é que tu atraiu, sabe? Pensem na minha. Quando vocês se incomodarem com o cliente, pensem nessa minha teoria aí do Pequeno Príncipe, tá? Que quem cativou esse cliente foram vocês. Entendeu, Aline? Tu ouviu, Aline? Não vale reclamar, tá? Foi tu que cativou. E depois eu apanho. Às vezes a gente cativa justamente achando que tá fazendo o contrário e tá lá cativando, né? Tá pisando e a pessoa tá apaixonada. Mas, então, gurias, essa questão de tomar muito cuidado com essas verdades absolutas, né, Aline Sofre? Com essas verdades absolutas que não se aplicam a todo e qualquer negócio. Por que a gente está trabalhando tanto com a questão do empreendedorismo feminino? E por que a gente fala em empreendedorismo feminino? E o outro é só empreendedorismo, né? É só o feminino que a gente precisa estabelecer. Porque ele tem características muito específicas. E cada negócio de vocês, por mais que vocês possam até ter estrutura semelhante, por exemplo, artesanato, cada uma trabalha numa lógica diferente. Vocês têm estrutura diferente, vocês têm suporte diferente, vocês fazem precificação, vocês têm um tipo de cliente diferente. Ele é mais tradicional, ele é mais moderno em termos de produto, e qual é a expectativa dele, como que ele paga, a própria condição de pagamento, tem que pagar a entrada, não tem que pagar. Isso tudo quem vai definir são vocês.
O cliente que não pode fazer, eu não tenho que abrir mão da minha escolha. Eu tenho que fazer ele entender que eu tenho motivos para querer 50% de entrada numa encomenda, por exemplo. Eu preciso que ele entenda que ele precisa me pagar primeiro para depois eu entregar. Eu preciso que ele acomode tudo isso e não eu ficar sofrendo com um cliente que está mal ensinado, porque eu não parei para ensinar ele. Eu não parei. E a gente vai aprendendo. E aí tem situações em que a gente muitas vezes, e vai acontecer aqui, depois a gente pode conversar, mas assim, mudei de ideia. Quero mudar a minha política de cobrança, por exemplo. O pagamento agora eu vou precisar de 50% de entrada. Nunca cobrei entrada e agora eu vou cobrar. Eu vou precisar trabalhar com os meus clientes antigos para eles entenderem que vão todos para a mesma lógica. Não é uma questão de confiança ou não, de cliente antigo ou não. É uma nova forma de trabalho que eu vou precisar que seja acompanhada por todo mundo. Então, é trabalhoso? É, mas nada no empreender não é trabalhoso. Tudo é muito trabalhoso na vida, né? E aí a gente vai também ter retorno desses clientes que vão indicar, que vão voltar, que vão consumir e que vão ser muito mais fáceis de lidar quando eu deixo às claras a minha regrinha de como que eu trabalho e ele vai entender como que ele vai, né, se colocar nesse processo. Então, acho que é bem importante a gente pensar sobre isso. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção e que muitas vezes tem relação com a forma como a gente vê esse cliente é a questão do que a gente promete para ele e que muitas vezes não cumpre. E aí pensar assim, combinado, amanhã eu te levo, amanhã vai estar pronto, amanhã vai chegar, amanhã isso não acontece. Prazo para 5 dias, para 10 dias, para 15 dias, para ontem, para hoje, e isso não acontece. Eu vou ter problemas com os clientes, porque eu vou ser muito mais incomodada pelos clientes quando eu não cumpro com alguma coisa que foi combinada. E aí, então, prazo, eu tinha falado antes, né, da questão do preço, e agora prazo. Prazo é uma coisa muito, muito, muito importante. E nas mentorias eu tenho falado para as gurias, aumenta o prazo. Tu faz em 30, avisa que tu faz em 40. Tu faz em 10, avisa que tu faz em 15. Tu faz em 2, avisa que tu faz em 7. O mínimo que tu pode pedir são 7 dias. O mínimo que tu pode pedir são uma semana, mesmo que tu faça de um dia para o outro, mesmo que tu não tenha encomenda nenhuma. Nossa, mas por quê? Não, bem naquela lógica. Hoje eu posso não ter encomenda nenhuma e tá com isso pronto para amanhã para ti. Mas semana que vem tu me pede outro e tu quer para amanhã. E aí eu não tenho como fazer, porque o meu processo não é assim. Eu não posso parar o que eu tô fazendo, porque depois de te atender chegou uma outra encomenda maior, ou porque o meu trabalho estava organizado. Isso, Monize, principalmente para quem é mãe. A gente se manda, a gente não se manda nem sem ser mãe, né? A gente já não se manda porque a gente já tem que dar conta de várias outras questões. Então, das nossas próprias questões para começar, né? Tem dia que rende e tem dia que não rende. Pega aí essa semana aloprada de fumaça, de não sei mais o que, essa noite toda de ventania, para quem viu, eu vi. A gente não se manda, a gente não rende igual todo dia. E se pensar, outro dia eu tava rindo, alguém falando assim, ai, os hormônios equilibrados. Cara, se tu é mulher, esquece. Porque ou tu tá com o hormônio equilibrado na base do artificial, e que daí também não tá equilibrado, porque tu tá sujeita ao hormônio artificial, ou tu tá assim, ó, que dia é hoje? Eu tô subindo ou eu tô descendo? Porque eu tô na montanha-russa o tempo inteiro. Então, tem dias que vai render, tem dias que não vai render. Eu faço isso em um dia. Para quando? Para daqui uma semana. E eu apanhei quando fazia as minhas costurinhas. Eu apanhei, passei algumas madrugadas costurando. E lembro nitidamente que o primeiro pedido que eu tive que avisar que eu não ia conseguir entregar foi para Verônica, que eu tava fazendo logo no início. Eu tava fazendo uns passarinhos de feltro para ela colocar lá na floricultura, nos palitinhos. E ela escolheu, acho que 4 cores diferentes dos passarinhos. E eu me botei a fazer, me botei a fazer, me botei a fazer. E chegou numa hora que eu tive que mandar mensagem para ela assim, e era para entregar na manhã do dia seguinte. Eu disse, olha, não vou conseguir te entregar. E ela, não, tudo certo, ficou com crédito. Depois, os passarinhos estão cortados e sem costurar até hoje, porque depois eu fiz uma outra coisa com crédito dela. Não fiz mais os passarinhos, porque não fazia mais sentido eu entregar passarinho para ela.
E, assim, queria me enfiar num buraco no chão de ter que explicar que eu não ia dar conta. Foi a única vez que eu atrasei? Lógico que não. Só que não é nada agradável tu ser a pessoa que tá dizendo que tu não tem as coisas prontas ou que tu não vai dar conta. Menos agradável ainda é tu ser a cliente que vai ficar perguntando se vai estar pronto, se vai dar certo. Então, pessoas educadas vão fazer que nem a Verônica fez comigo. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, mesmo que ela quisesse meu pescoço, porque ela tinha me pedido um negócio e eu não tinha conseguido fazer. Só que o que isso vai gerar? Vai gerar uma desconfiança, vai gerar uma dificuldade, vai gerar será que isso é tão bom que vale a pena eu ficar esperando saber se isso vai ser cumprido ou não? Algumas questões que vão aparecendo e que vão precisar ser pensadas. Então, redesenha processo, bota mais prazo. Bota prazo de uma semana, bota prazo de 10 dias, bota prazo de 15 dias, bota prazo. Se o teu produto é bom, a pessoa vai esperar. E assim, o que tá bom? Hoje, as entregas são super rápidas. Se eu pedir na Shopee, não necessariamente. Tem um monte de coisa que vai levar 15 dias para chegar para ti. Mesmo tendo Mercado Livre, Shopee, um monte de coisa mais facilitada para entrega, não é uma coisa que diga assim, mas então eu vou comprar de fora que vai chegar rápido. Não necessariamente vai chegar rápido. E às vezes não chega do mesmo jeito que tu tá pedindo, né? Tô falando aqui de alguma coisa que tenha um certo grau de personalização, tô falando que tem algumas coisas, ou de produção daquele serviço. Pode ser lá a fotografia da Monize, pode ser a execução de um projeto da Ju, pode ser várias coisas, muitas das meninas aqui que são artesãs. Então, eu preciso daquilo com uma confiabilidade de prazo que foi dado. Então, são pontos que cliente vai me incomodar? Vai, porque é uma pessoa que nem eu, e eu também incomodo outras pessoas. Então, esse é um pressuposto básico do tipo, minha cliente chata sou eu, cliente chata de outra pessoa, muito provavelmente. Aquelas promessas que são feitas para mim e que eu quero que cumpram, eu tenho que pensar como fornecedora que eu, quando prometo, tenho que cumprir. Então, não prometa com mais prazo. As gurias que estão nas mentorias sabem que a gente está falando um pouco sobre isso. Define prazo maior para não precisar estar correndo atrás depois. E para não ter que ficar saco cheio do cliente que está incomodando. E sim, vai ter cliente que não vai te perguntar, ela vai esperar tu dizer quando está pronto, mesmo que seja atrasado. E vai ter cliente que vai te perguntar de 5 em 5 minutos. E vai ter cliente que nem a Monize tinha lá, que a Monize dizia que ia ser em até 30 dias, passava 2 dias e a cliente perguntava, já está pronto? Não, é até 30 dias. Sim, mas até 30 dias, o primeiro dia ainda tá dentro, já está dentro do até 30 dias. E aí eu vou perguntar, tá pronto? Tá pronto? E agora? Tá pronto? E agora? Tá pronto? Vai tá pronto? Não dá, né? Sem prazo, a Cris. Não pedir para ninguém se entregar, Cris. A Cris do crochê. Colocar o prazo um pouco maior do que o que realmente consegue produzir ajudou a não ter problema no momento de atrasar pedido. Isso, Thaís. E aí entra naquela história assim, conseguir com prazo menor, tu pode tanto entregar, pode dizer, olha, tá pronto a hora que tu quiser, tá aqui bonitinho e tudo certo. Ou tu pode cumprir, se tu já acordou que tu vai entregar dia tal, tu entrega no dia tal e tá tudo certo, tu não precisa adiantar. Mas daqui a pouco tu surpreende positivamente adiantando o prazo, né? Não dá é para ficar, para mim, assim, o sem prazo, que nem diz a Cris ali, ainda é menos pior do que prazo definido e não cumprido. Porque eu posso estar contando com aquilo ali, né? E pode ser por nada, pode não ser uma data específica, pode não ser nada. Mas já é um acordo, é um combinado. E normalmente esse combinado está por escrito, ou está num áudio. Não vamos se incomodar. Até tenho pensado algumas coisas assim que vai ter um determinado momento em que a gente vai ter que falar de compliance para empreendedorismo feminino. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. A Rita estava perguntando o que era o compliance. Não, mas vamos lá, vou pegar a Karina, que deve trabalhar com alguma coisa disso lá na contabilidade, alguém do direito, que é assim, vamos diminuir os riscos dos problemas, vamos diminuir as dificuldades. E aí, parte do básica do compliance é cumpre o que está prometido, cumpre o que está escrito, cumpre o que está no áudio, cumpre o que está. Porque se alguém quiser enroscar com vocês,
Que seja enroscar na rede social, já é bastante. Se quiser enroscar na justiça, com direito do consumidor, a gente nem imagina, mas dá para fazer um enrosco, dá para dizer, me prometeu, não me entregou, agora eu quero, agora meu dinheiro, agora isso, agora aquilo, e não interessa quanto foi, não interessa, tu é fornecedor. Ah, mas eu não sou formalizada. Mas tá aqui, tu tá no Instagram dizendo que tu vende isso, então agora assume. Então, acho que vai ter um momento em que a gente vai chegar a falar um pouco sobre isso, sabe? Cuidados do tipo contrato, acordo por escrito no WhatsApp ou no áudio que seja, isso vale, isso já é um acordo. O acordo que seria de boca, agora ele já tá ali num áudio, num print, numa coisa. Então, a gente vai ter que falar sobre isso. A Aline está falando ali que tem uma cliente com um problema na justiça e que ainda sorte que ela tem um contrato. E mesmo assim ainda dá um enrosco, ainda dá uma trabalheira, ainda dá, né, um desgaste. E a gente nunca sabe, né? Por mais que eu esteja dizendo aqui que a cliente chata pode ser a gente mesmo, tem uns que são para além do necessário, do possível, e a gente não quer encontrar com essas pessoas e não quer ter problema com essas pessoas. Mas vale a pena se preparar. Então, hoje a ideia era muito isso, já falei mais do que deveria, obviamente, mas olhar para cliente, se posicionando como quem também é cliente, sobre aquilo que tu valoriza ou não, e sobre aquilo que cabe ou não para o teu tipo de produto e serviço. Então, vamos lá. Não é um tipo de serviço que eu vou dar desconto, certo? Mas daqui a pouco eu tenho como fazer, como a Nike estava falando ali, né? Ah, faz uma quantidade específica de procedimento, ganha alguma coisa. Pode ser uma possibilidade. Ah, mas ela não quer abrir mão desse faturamento, dessa coisa, ela não vai fazer. Tudo certo, então não dá nada, não faz nada. Compra um bombom e dá de mimo para quando fechar o pacote. A mesma coisa a Tanise, né? Vai lá na fisioterapia. Não, eu não vou trabalhar dessa outra forma. Tudo certo também. Mas ensinem seus clientes sobre quem são vocês neste negócio, como vocês são, como as coisas funcionam. E isso é com muita delicadeza, com muita educação, com muito cuidado, inclusive de dizer, querida, estou te respondendo só para não te deixar sem resposta, dizendo que segunda-feira, a partir das 8, eu te respondo. Tá tudo certo, porque agora, sábado de noite, eu não tô atendendo. Mas eu acabei de pegar o celular, sabe? Porque a gente ainda tem aquela história, mas eu tô te vendo online. Não, tudo certo, mas assim, segunda-feira, quando eu pegar a minha agenda, segunda-feira, quando eu conseguir resolver as minhas coisas, eu te respondo. Ou na segunda-feira, não finge que a pessoa não te mandou, né? Não finge que tu não viu que a pessoa te mandou faz 2 dias a mensagem. Começa a mensagem dizendo: oi, bom, eu não tava, sabe? Não tava trabalhando, agora tô pegando o telefone, agora tô fazendo. Não precisa fingir que não viu que a pessoa estava ali esperando, dá para fazer esse processo todo sem precisar pedir desculpa, porque vocês não devem desculpa por não estar no horário, não estar atendendo fora do horário de trabalho, mas também dizendo assim, olha, esse o momento em que eu faço, esse é o momento que eu trabalho. Tanise, vamos lá, desativar online para mim, cadê a Anaís, tá aí? Fuga, estratégia de fuga, evitação. Vamos lá, psicóloga me ajuda. Na minha percepção, assim, mensagem automática e despistar é estratégia de evitar enfrentar este não é o meu horário de trabalho. O meu WhatsApp é o mesmo para trabalho e para vida pessoal, então as pessoas vão ter que entender que para o trabalho eu não vou estar atendendo, senhora, naquele momento, tá? Não gosto, não gosto do sem azulzinho, não gosto do não visualizar, não gosto dessas coisas, porque eu sou a cliente que eu não gosto de fazer, porque eu sou a cliente que gosta de saber que foi vista, que foi respondida, ou que foi escolhido não fazer, enfim, tá? Mas são escolhas. Então, as clientes que vão se adaptar com vocês com o tempo vão atender aquilo que vocês estão oferecendo também. Eu não gosto de. A Aline está colocando toda a questão de quem usa isso não se garante, não sabe ser transparente com o cliente. Eu prefiro a lógica de eu estou online, sim, que é a história da minha aluna lá. Eu estou online, eu postei story no meio do caminho, postei story hoje no fim da aula lá do meu chimarrão na sala de aula,
eu fiz outras coisas que eram coisas que me eram importantes em determinados momentos. Agora eu vou atender ela depois, porque não tem nenhuma urgência naquilo que ela tá me chamando ali, que eu sei. Até porque a gente consegue ver na notificação o que, que a pessoa tá mandando, né? A gente já consegue ter uma pista do que tá acontecendo. Então, uh, mas são escolhas que a gente pode mudar no caminho. Mas eu prefiro esta lógica de ser, como a Aline tá falando aí, de transparente e de não evitar, sabe? Não se esconder, não dentro dessa ideia. Eu acho que. Ah, bom. Mas telefonam? Isso existe? Nem sabia. Telefonam é ótimo. Eu vou. Bom, e aí a gente parte para a conversa para a Denise se explicar. Vou só parar a gravação aqui. Pera aí, que eu acho que eu